Pode parecer que nesse momento, 3h09 da tarde, boa tarde, eu estou pegando no pé do nosso artilheiro Pablo o Pirata Verratti. Porque eu já fui acusado disso, de pegar no pé, de perseguição, e não é o caso. É um questionamento para o nosso treinador, Fernando Diniz, /22. Essa imagem aqui. Se liga só. Ontem, o Cruzeiro estava perdendo por 1-0, gol do Jean Lucas. E aos 26 minutos do segundo tempo, o treinador Leonardo Jardim saca, para muitos, o melhor jogador da temporada. A bola bate na orelha, é gol. A bola bate no dedo, não pode. No dedo do pé, é gol. Bate não sei aonde, é gol. O cara sopra, é gol. Para muitos, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, nesse momento. Caio Jorge. 26 minutos saiu e entrou um jogador que nesse momento vive uma fase horrorosa. E ele foi o responsável pelo gol da vitória. O que eu quero dizer aqui, né? Ontem eu falei... eu passei um pensamento para vocês que eu acho que é bem razoável, que é naquele sentido que eu sei que muita gente concorda que hoje o Verratti é um reserva no Vasco, e tem muita gente que discorda disso, mas o que todo mundo concorda é que ele não pode ser intocável. Em vários momentos, a melhor possibilidade para o Vasco é a saída dele. Só que isso não acontece. Acontece com o melhor jogador, com o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento, mas com o Verratti não acontece. O Fernando Diniz, ele vai numa coletiva, agora, essa última contra o Ceará, e fala, e eu concordo plenamente, que era jogo para o Pablo Verratti, porque era um Vasco com um jogador a mais, era um Vasco pressionando, e você precisava, sim, ter gente na área. A gente está falando de um cara que tem presença diária e que tem 12 gols no campeonato, apesar que nas últimas 8 partidas só conseguiu marcar de pênalti, com bola rolando. Isso não aconteceu. Só que o que eu não consigo entender é que essa dinâmica de jogo, perfeito, batata, como diria meu pai. E o jogo contra o Internacional? Era jogo para o Verratti? E o jogo contra o Sport? Era jogo para o Verratti? Ele não poderia mexer como o Leonardo Jardim mexeu aqui no Caio Jorge, que é o que o torcedor pede, 10, 15, 20 minutos, o Verratti não aguenta mais. Dependendo da dinâmica do jogo, como eu estou citando aqui, Internacional e Sport, saca, bota mais sangue, bota mais velocidade, bota alguém que pode trazer uma outra dinâmica, porque ele não está participando do jogo. Eu tô até sem palavras. E o nosso vídeo, família, a dinâmica aqui do nosso vídeo vai nesse sentido. A gente vai debater aqui alguns aspectos, né? No momento do Vasco, eu quero resenhar aqui com vocês, quero reagir com vocês o programa de ontem da ESPN, que estava por Lauzinho, o Pascoal, o Zé Elias. E aí eles falaram assim, um pouco de tudo, desse atual momento do Vasco, debateram a possível demissão do Fernando Diniz, a sequência que o Vasco tem, os erros, né? A gente tem aqui também, vamos debater nesse sentido, que o Vasco é o time que mais erra na competição. Eu desabafei aqui com vocês ontem, né, em relação a isso, porque o Neto, né, falou, o Galo, o Inter, o Santos, o Grêmio tem a cara do rebaixamento. O Vasco também tem. E aí eu comentei com vocês, quem errar menos, fica. Quem errar menos, fica na Série A. E o problema tá aí. Porque o Vasco é o time que mais erra nessa competição. Mas, Thiago, é só de coisa ruim que você vai falar, irmão? Só coisa negativa? Não. Vocês não me conhecem. Vamos falar aqui de coisas positivas, como Carlos Cuesta e Robert Renan, principalmente para essa sequência difícil aí que a gente tem. E a gente vai analisar também essas pedreiras que a gente tem pela frente, trazendo aqui alguns pontos. Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Bahia. O vídeo tá bem completo, família vascaína, e eu quero muito debater com você nessa tarde de terça-feira, não é isso? Chega aí que tem muita resenha, mas antes, dá aquela força para o Thiagão, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo e fecha aqui com a parceira do canal, família, que é a Golcase, fortalece o Thiagão. Tá aqui o nosso cupom Família Vasco, tá também aqui o nosso QR Code, vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, vai lá, você pode personalizar a sua capinha, a sua mala para viajar, a sua mochila, tem bolsa térmica, garrafinha, show de bola que você pode usar no seu dia. Tem que beber água, tem que cuidar da saúde, porque o Vasco te testa. Olha a minha situação, olha o cabelo indo embora. Pega meu vídeo aqui, bota aqui vídeo antigo, tu vai ver o Thiago, cabeludão, né? Aquele cabelo, agora como é que eu tô? Olha a minha situação, Vasco
Então, assim, bebe água. E aí a garrafa da Golcase é fundamental, porque vai estar sempre geladinha. Fecha com a Golcase, perto de finalizar a compra, vai lá, cupom Família Vasco, você vai estar fortalecendo demais aqui o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e já reagir aqui com vocês esse corte da ESPN e depois a gente vem debatendo todos os pontos que a gente comentou aí no início do vídeo. Se liga só. Resultado frustrante. 49 do segundo tempo, sofreu o gol de empate, o Vasco com a vitória dava uma aliviadinha ali para não olhar para a parte de trás, agora continua coladinho ali na zona de rebaixamento. E o pior, que aí é a preocupação. Você viu a sequência que o Vasco tem de agora em diante? Meu Deus do céu. É Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, é só assim. Olha, então, Kizinho, só para não perder o bonde. São 4 jogos. É o Flamengo no domingo que vem, 17h30, Maracanã. Depois, na quarta-feira, 3 dias depois, o Vasco recebe o Bahia. Depois, no sábado da mesma semana, recebe o Cruzeiro. 2 partidas em casa, mas com 2 times que estão ali, G4 e G5. Depois, sai para enfrentar o Palmeiras. Então, são 1, 2, 3, 4 jogos pesadíssimos em sequência. Pode continuar. É isso aí. Não, e com o que você falou, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar hoje, ele volta ao G4. Aí seriam os 4 ali, G4. Só isso. Que o Vasco vai pegar. E aí vindo de um resultado que fica aquele sabor de resultado ruim. Não é que você buscou o empate aos 49. Eles não podem falar, né? O gosto de resultado ruim, não. O gosto de bosta na boca. O gosto de merda na boca. Vamos seguir. Você ceder o empate com um jogador a mais dentro de casa, né? Então o Pascoal tá certíssimo. Doou. O Pascoal foi os 2 gols, mas eu tô enfatizando muito esse último gol, né? Os dois gols, o Vasco vacilou nos 2 gols. Na minha opinião, vacilou nos 2. E eu acho que, assim, o que salvou o Vasco foi o Grêmio perder, o Juventude perder. Não, mas em cima porque do é tão difícil ganhar ponto no Campeonato Brasileiro, você desperdiçar 2, faltando 3. Basear no resultado. Olha lá, se você, olha essa tela, Zé. Vai lá. Times com mais erros que levaram a gol, que terminaram em gol no Brasileirão. O Vasco sofreu 8 gols de erros claros. E saída de bola. O Fluminense 5, o Internacional 5. O Internacional potencializou esse número no sábado, né? Contra o Palmeiras, né? Potencializou demais. Agora, o Vasco tá eu acho que o torcedor do Vasco tá cansado de ficar olhando quem tá 1 ponto na frente, quem tá 2 pontos atrás, como é que faz. Agora vem esses 4 jogos. Né? Eu acho que o torcedor do Vasco é sofrido mesmo. Sabe, cansa o cidadão, né, cara? Ele não consegue curtir as alegrias. Não cansa. Segunda vez, porque tinha acontecido isso depois do 6-0, foram 2 derrotas seguidas, depois de um jogo absurdo. Acho que foi contra o Juventude e depois dentro de casa. Perdeu pro Juventude lá e perdeu pro Corinthians dentro de casa. E conseguiu uma classificação, não sei se inesperada, mas uma classificação muito legal no meio da semana. Foi quinta-feira o jogo, né? Contra o rival Botafogo. E aí... Nos pênaltis. Aí ele precisou jogar, né? Contra o Botafogo ele se defendeu, ele precisou jogar. E é estranho, por exemplo, você o Vasco tomar um gol no finalzinho do jogo, sabe, com a característica da equipe do Fernando Diniz. Ele mudou tudo. É que ele mudou tudo, né? Ele colocou um monte de gente lá na frente, jogou sem volante no finalzinho e tal. O jeito do Diniz de ser. Só que aí você paga também por isso. Eu queria fazer uma pergunta pro vovozinho, que conhece mais, que trabalhou lá no Vasco, é do Rio de Janeiro e tal. Eu tava lendo e vendo as coisas, né? A pergunta pro vovozinho, você que tem abusado da sua experiência aí. Pelo que eu vi, umas 2, 3 pessoas assim questionando a permanência do Fernando Diniz atrelada à Copa do Brasil. Muita gente já. Se ele não estivesse na Copa do Brasil, já poderia ter ido embora. Não, você tem razão, Zé. Essa pergunta é pertinente, porque há uma cobrança, sim. Tem um momento da alegria, ele foi para os braços da galera, né, quando classificou contra o Botafogo, o torcedor apaixonado, vendo o Vasco passar contra um rival, tudo é festa. Mas quando olha para o Brasileirão, que o Vasco tem aqui, eu estou vendo, 22 pontos. Né? 23. Vasco, 22 pontos. Não, 23, com 22 jogos, né? Isso. 23 com 22 jogos. Mas aí é 1 ponto à frente do Vitória, da Bahia. Então, assim... O Vitória tem um jogo a mais. É complicado. Esse é um respirozinho. Mas aí, se você for ver, tá bom. Um jogo a mais. Mas olha a sequência que o Vasco tem pela frente. Sem dúvida. Vamos lá. E você quer mais um detalhe, Quem é favorito? Quer mais um detalhe? Depois dessa sequência, sabe quem que o Vasco pega? Recebe o Vitória
Quem? O Vasco, depois desses 4 jogos, recebe o Vitória e depois vai a Fortaleza enfrentar a Fortaleza. Depois é o contrário. Depois de pegar, talvez, os 4 times do G4 em sequência, se o Bahia ultrapassar o Mirassol, pode pegar 2 dos times do Z4 em sequência. Assim, a gente não tem aqui. Família, só um ponto aqui do que ele falou, que é verdade, que é uma realidade, né? O Vasco vai pegar o Vitória e depois o Fortaleza. O Vitória a gente ainda conseguiu, né? Ganhar no ano passado, numa draga danada, mas o Vasco ganhou. Mas o Fortaleza, jogando fora de casa, o Vasco sempre... Vou nem falar tem dificuldade, o Vasco sempre perde. Nos últimos anos que o Vasco foi jogar lá, o Vasco sempre perdeu. Está sempre perdendo para o Fortaleza. Né? Teve um jogo na Copa do Brasil, é verdade, né, que o Paiva chegou lá e só foi lá para se defender, que conseguiu um 0-0 na Copa do Brasil. Agora, no Campeonato Brasileiro, é porrada atrás de porrada. Então a gente, né, o Fortaleza ganhou, mas ganhou do Vitória, né, que não é lá essas coisas. Então a gente não sabe se o Fortaleza vai conseguir reagir com o Palermo. Mas até lá, assim, é um time que no papel, poxa, o Vasco tem que ter um bom resultado, tem que chegar lá e tirar essa urucubaca. Mas a mística da parada é surreal. Aqui, eles não ganham da gente de jeito nenhum, e a gente não ganha lá deles. Que bolinha de cristal, não quero prever o futuro, nada. Mas nessa sequência dos 4 jogos, o Vasco não é favorito, mesmo jogando em casa. Verdade. Jogando em casa contra o Bahia e não, contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Ele não é o favorito, não. pelo futebol que está apresentando, oscilando. Teve momentos que o Vasco até estava produzindo mais, sem resultados. Hoje, assim, eu não acho que ele fez um jogo maravilhoso contra o Ceará. Contra o Botafogo, acho que já na Copa produziu do mais. Brasil, o primeiro jogo ele foi melhor. O segundo, o Botafogo dominou. Sim. Ganhou nos pênaltis, segurou ali o resultado, o empate, mérito, né? Mas, assim, não foi melhor que o Botafogo. Estou falando no segundo jogo. E os times que ele vai pegar, só tem um que vai estar envolvido em competição, que é o Flamengo. Quando ele for pegar o Bahia, Brasileirão. Cruzeiro, Brasileirão. Palmeiras tem competições, mas na época não vai estar tendo jogos de Libertadores. Então, assim, Copa do Brasil, que o Vasco está na semifinal, contra o Fluminense, é só no final do ano, depois que acabar o Brasileirão. Então, eu acho complicado. É aquela coisa, de repente, surpreende, consegue resultados espetaculares, futebol tem disso, é apaixonante por causa disso, que pode fazer com que o Vasco até se livre ali da parte de trás da tabela. Acho complicado. É mais provável, infelizmente, né, que eu gosto do Vasco, trabalhei lá, tenho um carinho pelo Vasco, mas é mais provável que ele chegue para esses confrontos contra o Vitória e Fortaleza dentro da zona de rebaixamento. Família, vamos começar aqui falando um pouco dos nossos adversários. Eu tava vendo essa postagem aqui, ó. Se liga só. O Cruzeiro, próximo adversário do Vasco em casa, na verdade é o Bahia, né? O jogo atrasado. Chegará em São Januário após completar 12 jogos, 8 vitórias, sem perder como visitante na temporada. Última derrota longe de casa foi contra o Palestino na Sul-Americana. 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. 21 gols marcados e 3 sofridos. Hoje venceu o Bahia na Fonte Nova. Acreditam que o Vasco quebrará essa sequência? Aí, eu tava vendo aqui também, né, que o Vasco vai enfrentar, porque o Bahia é um jogo atrasado, né? Mas a sequência do Vasco, o Vasco vai enfrentar as melhores defesas, né? As melhores defesas da competição. A do Botafogo tá na segunda colocação, acho que é 14 gols sofridos. Aí o Flamengo é a primeira com 10 gols. Que isso, né, mano? O Vasco sofreu o quê? 23 gols a mais, não é isso? Uma coisa assim. Cruzeiro 16 e Palmeiras 17. Né? Então, assim, é uma sequência muito pesada. Eu sei que, assim, a gente como torcedor do Vasco, pega esse comentário aí do Zinho, a gente fica revoltado da vida, né? Mas existe uma verdade nisso, né? Existe uma verdade porque a gente, né, eu falo muito isso aqui, eu acredito que o Vasco, ele pode ganhar de qualquer adversário, porque hoje tem recurso. A gente entra numa partida entendendo que, opa, dá pra competir. Só que o nosso time erra muito, o nosso treinador, algumas vezes, não faz ali o feijão com arroz, fica fazendo coisas mirabolantes pra não mexer em determinados jogadores, e isso não existe. Mas a gente vai entrar aqui em outros aspectos, né, que é tirar alguma coisa positiva, né? Principalmente desse jogo aí contra o Ceará, que foi a estreia como titular do Robert Renan. E assim, claro, é uma partida, é um contexto, foi um Vasco com mais posse de bola, claro que o Ceará teve ali alguns momentos, mas a partida do Robert Renan, para um jogador que não tá com ritmo, né? A última partida dele foi lá para maio, lá no Al-Shabaab, jogou pouco ali contra o Botafogo na Copa do Brasil, foi um bom jogo. E visivelmente, tá assim, na nossa cara, é um jogador que vai ser titular.
pelo lado esquerdo. Ele é mais zagueiro, pelo pouco que demonstrou ali, do que o Lucas Freitas, que tá muito bem também, mas ele é titular. E aí o outro zagueiro, né, que é o Carlos Cuesta, que acabou ali, né, nos ajudando como um atacante, né, ele fez essa postagem aqui, agradecendo a Deus, né, por permitir ele estrear com a camisa do Vasco, e ele comentou, né, que ali após o jogo que o Vasco acabou perdendo 2 pontos. Então tá aqui um ponto que de repente a gente pode, né, se agarrar, que são 2 jogadores que eu acho que vai sim aumentar o nível do Vasco e pode nos ajudar sim nessa sequência difícil aí que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Carlos Cuesta vai ser titular, né, contra o Flamengo. A gente vai debater isso durante a semana e ele vai colocar ali Hugo Moura e Barros na cabeça de área, né? A família vascaína tá aí um ponto positivo. Um outro destaque aqui, que foi comentado no programa da ESPN, eu sempre falo aqui com vocês que o Vasco não tem time para estar ali. E isso, quando a gente analisa essa realidade aqui, é uma verdade. Porque o Vasco não deveria estar ali. Porque o Vasco erra muito, e erros bobos. Tá na tela para vocês, a fonte é o Gato Mestre, né, do GE, até atualizando em relação aí à ESPN, que o Vasco, né, erros individuais, o Vasco tem 9 na competição. Fluminense é o segundo, nosso adversário na Copa do Brasil. Você vê que os times que estão ali na parte de baixo com a gente, que é o caso do Grêmio, Fortaleza, Juventude, próprio Sport, Corinthians, Internacional, olha a diferença em relação a erros individuais. Isso tem um peso na nossa pontuação, né? A matéria ainda é mais completa porque ela mostra aqui cada jogo e os jogadores. Então o Vasco errou contra o Santos, apesar de sair vitorioso, né, que foi o erro do Paulinho, errou contra o Corinthians no segundo gol, errou contra o Ceará no primeiro gol, errou contra o Palmeiras, errou contra o Internacional, a assistência do Verratti, errou contra o Mirassol e errou contra o Ceará. E aqui tá, aí é o ponto. Esse é o grande ponto, porque quando a gente olha aqui os jogadores que erraram, isso chama a atenção. Porque são jogadores, na maioria das vezes, titulares, que a torcida tem um carinho, que a torcida confia. Você quer ver? O Paulinho era nosso titular lá contra o Santos. Titular absoluto, até então, ali nas mãos do Fábio Carille. Errou, era um jogador que, né, a gente tinha muita confiança. O João Vitor, por mais que você, né, tenha um ranço do João Vitor, cara, o Cruzeiro tentou a contratação do João Vitor. Então você vê um jogador que o Cruzeiro tentou errando desse jeito, né? Contra o Palmeiras, foi o Hugo Moura, um jogador também que a torcida tem uma certa confiança. Contra o Vitória, Verratti, cara. O Verratti errou contra o Vitória. Pô, isso aqui eu não tô lembrando. Verratti errou num gol contra o Vitória? Não lembro. Fusato, Maurício Lemos, a gente lembra, né? Foi recente. Matheus Carvalho e Paulo Henrique. Então você vê aqui, ó, Paulo Henrique. Você vê... Eles esqueceram de botar aqui o Paulo Henrique contra o... Ah, não, botaram. Paulo Henrique, Verratti, Hugo Moura, Paulinho, João Vitor, que era titular. Você entende? Jogadores que a torcida, tirando aqui o João Vitor, que você tem uma certa confiança e mesmo assim falham. Erram muito. O Vasco não deveria estar nessa situação, família. Mas de forma nenhuma. Rapidamente aqui, 2 pontos contra o Ceará, 2 pontos contra o time horroroso do Grêmio, 2 pontos contra o Internacional, que eu coloco que o Vasco não ia empatar aquele jogo. Se não fosse a arbitragem e o Fernando Diniz. O Vasco ia levar 2 pontos pra casa, né? Porque empatou. Então 6 pontos. Coloca a Vascaína com 29. Fora se você parar pra pensar nesse jogo contra o Vitória, que você perdeu com um jogador a mais. O Vasco estaria com 32 pontos nesse momento. Você entende a realidade disso? Isso é assustador. Então o ponto que eu tô destacando aqui em relação ao Carlos Cuesta e o Robert Renan é nesse sentido, pra ajudar a diminuir isso aí. Sabe? E aí o Vasco tentar lá pelo menos ganhar algumas partidas de marcando 1, 2 gols e conseguir segurar o resultado. Porque o Vasco só ganha agora jogos que faz mais de 2 gols, né? 3 gols pra cima. Aí, irmão, é complicado demais. E aí eu vou finalizar aqui essa questão com o Fernando Diniz, né? Eu pontuei aí no início do vídeo, mas eu queria ler esse texto aqui dessa página, Vasco Luan 2, cara, porque ele tem textos aqui que são muito interessantes, família vascaína. Tá aí, ó. Não sei se alguém aqui assistiu a Bahia e Cruzeiro ontem, mas um ponto específico me chamou muito a atenção. Quando Jean Lucas fez o primeiro gol da partida, com 5 minutos depois, Leonardo Jardim chamou Gabriel Barbosa, Sinistera e Arroio. Saíram Caio Jorge, Christian e Wanderson, né, titulares absolutos aqui. Olha que interessante, o artilheiro do Brasileirão de 2025, quando está mal, é substituído. Saíram também Wanderson e Christian. Reparem que não saiu nenhum zagueiro para orientar atacante. Nenhum ponta passou a jogar improvisado de volante. Foram substituições que mantiveram a estrutura tática da equipe, o equilíbrio do time não se perdeu. Mas as características dos atletas mudaram. Entraram em campo jogadores descansados,
O Cruzeiro cresceu e virou o jogo. Respondeu rápido, sem desfazer a estrutura da equipe. Leonardo Jardim, treinador de futebol. E aqui eu separei essa aspas aqui do treinador que falou o seguinte: estamos aumentando o número de soluções no plantel. Estou muito satisfeito. Então, assim, cara, perfeito esse texto. Perfeita essa declaração aqui do Leonardo Jardim, porque é a nossa dificuldade. É a nossa dificuldade. O Diniz, ele faz algumas coisas assim mirabolantes que ninguém entende nada. Por que em alguns momentos não manter a estrutura do time? Nesse jogo contra o Ceará, eu até entendo ali a movimentação de Nuno vir para volante, porque realmente faltava opção. Né? Você tá sem o Tietchan, você tá sem o Jair. O que ele poderia fazer? Ele colocar o Paulinho desde o início do jogo, um jogador que não tá passando nenhuma confiança. E o Nuno até respondeu bem. O Nuno cresceu na partida jogando por ali. Né? Melhorou a saída, melhorou a dinâmica de jogo, mas ele poderia mexer na frente, que não estava funcionando. A bola não estava sendo conectada ao Verratti. Os cruzamentos, a zaga bem atenta, cortando tudo, e ele não participando. Ou seja, você, como o texto aqui muito bem, você mantém a estrutura, mas muda as peças, que aí sim você vai ter outras características. Você vai ter um jogador de mais movimentação, se ele escolher o David, ou escolher, né, o Ryan com mais refino para sair, né, a zaga não ficar tão postada. Eu vou sair, eu vou movimentar, eu vou trazer o zagueiro para cá, vem comigo. Eu vou lá fazer parede, coisa que o Verratti tem muita dificuldade para fazer. Eu vou ter um passe em profundidade. Então dá pra fazer isso. Cara, lendo esse texto aqui, vendo isso, é tão simples, é tão óbvio. E o nosso treinador 22, que quer deixar todo mundo maluco, ele não faz isso, cara. Isso irrita profundamente, porque ele faz tudo. Ele faz tudo, irmão. Ele faz um fuzuê no Vasco pra não tirar o Verratti. Ele bota o Andrés Gomes pelo lado esquerdo, ele faz um salseiro, ele bota o David de atacante com o Verratti pra não tirar o Verratti, cara. É assustador o que esse cara faz nas modificações em relação, né, ao Vasco. É assustador, repito. Entendo aqueles que concordam, que é o meu caso. Na minha opinião, o Verratti é reserva desse time do Vasco hoje. É reserva. Isso, beleza. E aqueles que discordam. Mas ninguém pode olhar pra isso e normalizar o Verratti com 37 anos, muitas das vezes morto, andando em campo, permanecer 90 minutos. Me vem o treinador do Cruzeiro, tira o artilheiro, pra muitos, o melhor jogador da temporada, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, sai, e aí é o ponto, porque o Diniz é capaz de chegar e falar, mas é o Gabriel, é um cara que, não, tá matando, tá enterrando, tá jogando merda nenhuma, foi lá e fez o gol da vitória. Pô, é surreal, família, é surreal. Então assim, como eu disse com vocês, né, eu falei com vocês isso ontem, eu tô conversando muito com a galera, e eu sei que é uma amostra pequena, mas muita gente falando, poxa, o time do Vasco não é tão ruim. Não é tão ruim, mas o nosso treinador, ele potencializa erros. Ele é um cara muito interessante, é um ponto forte do Vasco com bola, tanto que o Vasco tem 32 gols aqui, né? Poxa, acho que o Flamengo tem 37, o Cruzeiro 30 e alguma coisa. O Vasco tem o mesmo número de gols do Palmeiras. Só que sem a bola, esse cara é assim, pavoroso. Porque ele não entende que em alguns momentos tu tem que mexer na frente para ajudar atrás. Tu tem que mexer na frente pra esse time ter saída, pra esse time contra-atacar, pra de repente aproveitar um espaço e garantir a vitória. Não, ele deixa sofrendo, ele não mexe, ele irrita. Você já parou pra pensar que se não fosse o Lucas Freitas, lá contra o Sport, que o Diniz fez o que fez, olha a situação que o Vasco estaria? Se o Vasco, aquele homem, não tivesse tirado aquela bola nos minutos finais? Poxa, Diniz, feijão com arroz. Olha o que o cara fez aqui. Nada de lateral pra lá, goleiro na linha, não. Para de mover o mundo, para de fazer um fuzuê pra não tirar o Verratti. Isso é loucura. Loucura, Diniz.